Sexta-feira, 24 de maio, TV o Jornal está no ar. Confira os destaques. Epidemia. Votuporanga já registra mais de 800 casos de dengue. Vandalismo. Alunos de uma escola estadual de Votuporanga danificaram a pontapés um portão da instituição. E no esporte, Zé Neto comenta os jogos do Campeonato Brasileiro. Agora, no TV o Jornal. Boa noite. A gente começa o TV o Jornal de hoje falando de um ato de vandalismo que aconteceu hoje cedo na Escola Estadual Dr. José Manuel Lobo. Cerca de 150 estudantes danificaram a pontapés um portão de entrada da escola depois de terem ficado do lado de fora. Após o horário de entrada, a polícia militar foi chamada e esteve no local. O tumulto aconteceu por volta das 7 horas da manhã, horário de entrada dos alunos. Segundo a diretoria da escola, havia cerca de 150 estudantes do lado de fora, na rua São Paulo, que chegaram ao local, mas ficaram na calçada, não manifestando vontade de entrar para assistir às aulas. Quando um inspetor decidiu fechar o portão, cumprindo o horário estabelecido pela escola, foi que o tumulto começou. Com chutes, alguns deles danificaram o portão da escola. A diretora acionou a polícia militar para registrar o dano. Todos os alunos foram encaminhados à diretoria, como é de costume com quem chega atrasado, e após assinarem um livro, puderam entrar para a sala de aula. Apesar disso, um grupo se recusou a entrar na escola. O caso foi encaminhado ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência sobre o dano. A diretora informou que já está à procura dos alunos que danificaram o portão e que nenhum adolescente foi impedido de entrar na escola. Hoje é comemorado o Dia Livre de Imposto e, para marcar a data, alunos do curso de administração da Unifev realizaram uma feira do imposto. O objetivo foi demonstrar como é feita a cobrança abusiva de impostos sobre produtos vendidos no Brasil. O impostômetro demonstra. A cada segundo, mais de 53 mil reais são arrecadados no Brasil. Desde o início deste ano, mais de 66 bilhões de reais em tributos já foram pagos pelos brasileiros. E em comemoração ao Dia Livre de Imposto, uma feira foi realizada no pátio da cidade universitária da Unifev. Esse é o terceiro ano que ele acontece e o objetivo foi trazer esse tema para a discussão dos alunos e toda a comunidade acadêmica, que é um tema polêmico e que desperta interesse de todos nós. Neste ano, nós remodulamos o evento, criamos uma parte que até então não existia, que é o debate sobre o tema imposto. A feira é organizada por alunos de 4 períodos em andamento do curso de administração de empresas. Para cada um dos grupos, foi pré-definido um tema para mostrar a real diferença da carga de tributos cobrados em produtos vendidos em vários países do mundo. A divisão de grupos foi separada em temas. O primeiro período demonstrou a diferença de valores dos produtos de alimentação, carnes, legumes, verduras, entre outros. O terceiro período expôs produtos supérfluos, como perfumes, acessórios, jogos e bebidas. O quinto período apresentou móveis e vestuário, calças, camisetas, sofás e cadeiras. E o sétimo período optou por eletroeletrônicos, com demonstração de notebooks, videogame, televisão e utilitários domésticos. Vinícius é aluno do sétimo período e fala sobre o trabalho realizado pelo grupo dele. Bom, a gente tentou trazer o máximo de eletrônicos aqui para a feira e mostrar a quantidade de imposto que é cobrado, que é um imposto abusivo, que no Brasil a gente sofre com isso. A gente dividiu por cada um pouco para cada um, que é um trabalho em equipe mesmo, que a gente faz aos poucos, todo mundo junto, a gente consegue chegar a um resultado final. Segundo Matheus, aluno do primeiro período de administração de empresas, eventos deste tipo são importantes para mostrar aos consumidores a diferença de preço dos produtos devido à alta cobrança dos impostos. O que a gente paga é um preço totalmente abusivo daquilo que realmente é o valor do produto.
E isso mostra também para o pessoal ter certeza que aquilo que a gente está pagando, os impostos, não tem lugar fixo para ele, tem lugar determinado, que nem setores públicos, setores privados, e que na maioria das vezes a gente não utiliza também desse imposto, desse dinheiro. O economista Mário Sérgio Stipe concorda com Matheus. Ele afirma que falta retorno dos altos valores de impostos cobrados. O Brasil é um dos países que tem os impostos mais elevados, mas mais perverso que isso ainda é o retorno que tem. Você tem, por exemplo, a Alemanha, que tem uma carga tributária alta, mas tem uma educação, saúde de excelente qualidade, ou seja, os impostos retornam para a sociedade, tem todo um bem-estar social aí. Aqui não, além dos impostos ser muito alto, esse retorno é totalmente precário, ainda mais com corrupção, enfim, um monte de coisa que existe aí. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou agora há pouco a primeira morte do ano por H1N1 em Votuporanga, que ocorreu no dia 16 de abril de 2013. A vítima foi uma criança de 12 anos. O resultado do laudo foi liberado pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, após análise do material coletado pelo Serviço de Verificação de Óbito de São José do Rio Preto. Em 2011, foram 20 notificações realizadas, sem nenhum caso positivo. No ano passado, foram registradas 34 notificações. Dessas, um caso foi confirmado. Neste ano, até agora, além deste caso, outras 15 pessoas foram notificadas. 7 cápsulas de cocaína foram encontradas ontem dentro de um cano de rodo na Santa Casa de Araçatuba. Segundo a polícia, uma funcionária sentiu o cheiro e avisou a diretoria. O hospital informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso. Uma casa na região norte de São José do Rio Preto ficou destruída depois de um incêndio hoje de madrugada. Segundo os bombeiros, o fogo pode ter começado por causa de vários papelões e madeiras que estavam no local. Ninguém ficou ferido. Uma mulher de 44 anos ganhou na justiça R$5.000 de indenização por ter sido acusada de furto dentro de um supermercado em São José do Rio Preto. A vítima saía do estabelecimento após passar alguns produtos no caixa, quando foi abordada por um funcionário que acusou-a de ter pego perfumes na loja. Os salários do prefeito e vereadores de Birigui tiveram reajuste de 6,4%. O aumento foi aprovado durante a sessão da Câmara da última terça-feira. A Câmara de Birigui aprovou também em votação de segundo turno o projeto que impede a contratação de parentes de políticos pela Prefeitura e o Legislativo. No próximo bloco, Votuporanga já registra 816 casos de dengue. E ainda nesta edição, vamos comentar os jogos do Campeonato Brasileiro. O TV Jornal volta já. O governador Geraldo Alckmin anunciou a abertura de concurso para a contratação recorde de mais de 2.800 servidores para trabalhar na Polícia Civil e de mais de 1.860 para atuar na Polícia Científica. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, serão 129 vagas de delegados, 1.075 de escrivães, 1.384 de investigadores e 217 de agentes policiais. Já na Polícia Científica, um projeto de lei amplia o quadro de servidores, criando novos cargos. O custo da medida será de R$170 milhões por ano. Confira agora como fica o tempo neste fim de semana. Há possibilidade de chuva para todo o estado de São Paulo. No sábado e no domingo, o sol deve aparecer entre as nuvens. A umidade relativa do ar fica mais baixa nos próximos dias. Em Votuporanga, as temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Votuporanga já registra 816 casos de dengue. A epidemia da doença foi confirmada pela Secretaria de Saúde no mês passado. E desde outubro de 2012, cerca de 40 agentes trabalham na vistoria de casas e orientando a população.
O mosquito Aedes aegypti ainda continua fazendo vítimas. Dores no corpo e dor de cabeça foi o que sentiu o jornalista Guilherme, que pensou que os sintomas fossem de gripe e se automedicou. Acordei com uma dor de cabeça muito forte, né? De início eu não imaginava que era dengue, né? Então eu tomei o remédio, o paracetamol, que eles... Tem gente que indica e tem gente que fala que não pode tomar, né? Mas no começo foi uma dor de cabeça muito forte, eu não imaginava que ia ser dengue, não. Quem também sofreu com os sintomas da dengue foi Beatriz. Vômitos constantes e muita febre a fizeram faltar da escola por cerca de 10 dias. Eu senti que eu estava muito com frio, tremia demais. Aí eu chamei a minha mãe me levou no médico. Aí eu tomei injeção. A automedicação e a falta de um diagnóstico correto podem deixar sequelas graves, dependendo do grau de imunidade das vítimas da dengue. Por isso, ao perceber sintomas que possam ser da doença, é necessário procurar um profissional especializado. O médico que faz esse diagnóstico de dengue e determina se o paciente está ou não com dengue, porque ele segue alguns critérios, especialmente se o paciente estiver em área de transmissão de dengue ou se viajou para alguma cidade com transmissão de dengue. No dia 22 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga confirmou a epidemia. Atualmente, são 816 casos confirmados da doença. Desde outubro de 2012, cerca de 40 agentes vêm trabalhando, visitando as casas de Votuporanga, fazendo orientação com a população e eliminando possíveis criadouros da dengue. Para que não haja mais aumento dos casos, o setor de controle de endemias e zoonoses continua o trabalho de orientação. Nós temos em Votuporanga 816 casos positivos para dengue. Nós estamos fazendo pulverização nas residências, nos locais positivos. Continuamos com o bloqueio de criadouros, que é a retirada do maior número de criadouros. Os agentes estão indo nas residências para fazer orientação ao morador e pedimos à população para que não descuide, para não ter um aumento grande nos casos de dengue. Cerca de 80% dos criadouros estão dentro das casas, como pratos de vasos, garrafas e recipientes que acumulam água. Por isso é importante que cada um colabore com ações simples que devem se tornar hábitos, eliminando, por exemplo, os locais que servem para a proliferação do mosquito. E teve mudanças no trânsito de Votuporanga, nas ruas Paraíba e Rio de Janeiro. As ruas Paraíba e Rio de Janeiro estão em sentido único a partir do trecho da Avenida José Silva Melo, no bairro Chácara das Paineiras. A alteração ocorreu por solicitação dos moradores. Placas e pintura no solo já indicam o novo sentido, que é exclusivamente na direção bairro Centro. Mais informações sobre o trânsito podem ser obtidas no telefone 3422-3042. Josiano Garofolo para o TVU Jornal. O trânsito também é um dos assuntos de amanhã no Revista da Semana. Confira os destaques do programa com Wender Rodrigues e Beatriz Boozzi. E o Revista da Semana deste sábado tem muita coisa legal. Nós vamos falar da Tropa de Choque de Votuporanga, que participou aí de um treinamento. Tem também a campanha do agasalho. O pessoal aí está sendo convidado a participar e doar aquilo que não usa mais, mas que pode ser útil para outras pessoas. E tem também a receita da semana. É isso mesmo, Ender. E a receita dessa semana é mais que especial. A Eliana está aqui do meu lado e vai falar um pouquinho como que vai ser, o que ela vai ensinar. Olha, eu vou ensinar a fazer um bolo de frutas, uma receita bem prática, bem simples, que qualquer dona de casa pode fazer. E depois nós vamos ter uma surpresa no final de uma outra... Bom, vamos esperar? Vamos esperar. Certo. Então, se você ficou curioso, não pode perder a receita dessa semana, no sábado, a 1h. Eu espero você. Um adolescente foi detido ontem pela Polícia Militar no bairro Matarazzo. Com ele foram encontrados dezenas de pinos de cocaína e papelotes de maconha. A ação policial aconteceu por volta das 7h30 da noite, durante patrulhamento da equipe de força tática pelas ruas da região sul da cidade. Um adolescente de 16 anos foi surpreendido na rua Joaquim Franco Garcia com 49 pinos de cocaína e 4 invólucros grandes e pequenos com maconha. Com ele também foram localizados cerca de R$ 70 em dinheiro.
O suspeito tentou fugir com a droga, mas acabou detido. Na delegacia, ele contou aos policiais que estava vendendo entorpecente no local porque precisa de dinheiro. O jovem foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas e vai responder pelo ato no Juizado da Infância e Juventude. O adolescente foi entregue à família e deve ser ouvido nos próximos dias pelo juiz da Infância e Juventude. E no próximo bloco vamos falar de esportes. Zé Neto fala dos jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Nós voltamos em instantes. Amanhã tem jogo da equipe sub-20 do Votuporanguense. O time enfrenta o Rio Preto no Plínio Marim às 3 horas da tarde. A entrada é de graça. No último jogo, o CAV venceu por 1-0 a Santa Cruzense, jogando fora de casa. Boa sorte para a equipe. Neste fim de semana, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro nas séries A e B. E o nosso comentarista de esportes, o Zé Neto, já está aqui no estúdio para falar sobre as partidas. Boa noite, Zé Neto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite aos amigos da TV Unifev. Chegou o fim de semana. Maravilha. Gostoso, né? Demais. E amanhã tem jogo do Palmeiras. O Palmeiras está aí se preparando para a Série B. Você acha que com esse time que o Palmeiras está, eles conseguem chegar ao favorito aí da primeira divisão ou não? Hoje o Palmeiras está na seguinte situação. Se fosse só a camisa, voltaria rapidamente, né? A gente teria certeza que o Palmeiras estaria na primeira divisão, né? Pelo peso da camisa, pela sua história. Mas não é bem assim as coisas. Eu acho que hoje, como o time do Palmeiras está, eu não vejo o Palmeiras na primeira divisão. Não vejo voltando à primeira divisão. O Palmeiras ainda é um elenco bem limitado, e a Série B não é brincadeira não, a Série B é difícil, tá aí vários times que caíram e não foi fácil. Você vê a Portuguesa, lutou muitos anos para voltar para a primeira divisão, o Sport mesmo, que caiu já faz 2 anos e não volta para a primeira divisão. É complicado, não é fácil não. A Série B é um campeonato muito longo, como na primeira divisão também, o Campeonato Brasileiro é muito longo e você precisa de elenco. Hoje o Palmeiras tem um time limitado e ainda vai perder algumas peças. O Souza, né, que era uma grande esperança para a Série B, pediu para ser negociado com o Cruzeiro e não joga já nessa partida de estreia. Então o Palmeiras tem essas dificuldades. Muitos jogadores não querem jogar no Palmeiras, não por causa da segundona, às vezes é por medo dos torcedores, que a gente já falou aqui praticamente nesse começo do ano passado inteiro, da violência das torcidas. A torcida do Palmeiras pegou muito no pé, bateu em alguns jogadores e isso acabou espantando alguns jogadores. A torcida, jogador, né? Então, hoje o Palmeiras não é favorito pelo seu elenco. Mas é claro que a gente vai ver, às vezes na caminhada o Palmeiras é um time esforçado, esse time é um time batalhador. Então, às vezes, os resultados vão vindo e o Palmeiras se torna o favorito. Mas hoje, olhando assim, de primeiro lance, eu não acredito no Palmeiras voltando para a primeira divisão. Você arrisca dizer qual é o favorito aí, Zé? Na segunda divisão é meio difícil, porque a maioria dos elencos são limitados. Mas eu acredito ali no Sport, que sempre vem com times bons na segunda divisão. É claro que não veio bem no campeonato pernambucano, mas o Sport tem um time um pouco melhor que o do Palmeiras. Tem o Joinville, que jogou contra o Santos. É um time limitado, mas também deu trabalho para o Santos. Então, mostra que está vindo para a segunda divisão bem preparado. Ô Zé, e também tem jogos pela primeira divisão. Quais são os times que entram em campo? Sábado, o Corinthians estreia contra o Botafogo, Corinthians completo. O único jogador, né, que todo mundo já está sabendo que é baixa é o Alessandro. O Alessandro sentiu algumas dores, o pessoal está até tirando sarro, falando que o Alessandro está com LER, né, que é lesão por esforço repetitivo, de tanto erguer taça. Mas não, é muscular e o Alessandro não entra. Quem entra no lugar é o Edenilson, que é agora, provavelmente também o Edenilson, no decorrer do campeonato, se torne o titular. O Alessandro já está com uma certa idade e o Tite já vem pensando nisso há algum tempo, de colocar o Edenilson como titular. Então, às 9 da noite, o Corinthians estreia contra o Botafogo lá no Pacaembu. No domingo, nós temos também a estreia do São Paulo contra a Ponte Preta, lá em Campinas. Ponte Preta, que a gente já sabe, não é surpresa. Ponte Preta vem com um time bem armado, bem montado. Já foi surpresa no Campeonato Paulista. Ela
praticamente figurou entre os primeiros lugares, só caiu na fase final contra o Corinthians, mas é um time muito bem montado e o São Paulo vai ter que ficar esperto. O jogo é em Campinas e o São Paulo também está naquela reestruturação, tomou aquele baque de ser eliminado na Libertadores e no Paulista, o time foi contestado pela diretoria, então o São Paulo tem essa sua primeiro grande teste, já vamos falar um mini clássico paulista, né? Porque a Ponte Preta tem muita tradição, então é um jogo para o São Paulo realmente mostrar assim, ó, estamos preparados e somos favoritos ao Campeonato Brasileiro. Tá certo então, Zé. Também tem mais um jogo. Tem mais jogo? Tem mais jogo. Esse é praticamente o principal da rodada. É o Santos e Flamengo, mas não vai ser nem na Vila, nem no Rio de Janeiro. Vai ser em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Por quê? É um evento teste, né? É um primeiro jogo que vão fazer no Mané Garrincha, que acabou de ser inaugurado, né? A presidenta Dilma inaugurou o Mané Garrincha. É um estádio que tá lindo, maravilhoso, um estádio enorme para 75 mil pessoas. É um estádio pronto para a Copa do Mundo. Esse ano, né, falando na Copa do Mundo, a gente vai ver alguns estádios já prontos, como o Mineirão, né? Eu falei o Mané Garrincha, tem a Arena Pernambuco, tem a Fonte Nova na Bahia. Então a gente vai começar a ver estádios mais bonitos, estádios modernos no Campeonato Brasileiro. E já temos um primeiro jogo lá no Mané Garrincha. O Santos, meio assim, daquele jeito, passou a trancos e barrancos pelo Joinville, empate 0-0 na Vila Belmiro. O Flamengo, um time que está sendo montado ainda pelo Jorginho, não foi bem no campeonato, né, carioca. Então é um jogo que a gente assim não tem favorito porque os dois times não vêm bem. O Neymar, daquele jeito, não sabe se vai, se fica. O pessoal do Barcelona está aqui no Brasil para conversar com a diretoria do Santos. Na minha opinião, o Neymar está fazendo seus últimos jogos. Então o pessoal que gosta do Neymar, aproveita, porque eu estou achando que dessa vez o Neymar está com um pé na Europa e outro no sabonete. Vai cair para a Europa, ou o Barcelona, ou o Real Madrid, ou o Bayern de Munique, é os três que estão disputando o futebol do Neymar. Outro jogador que pode estrear pelo Santos é o William José. Fez exames médicos hoje, já assinou com o Santos. Como ele vinha treinando pelo Grêmio, já está pronto para estrear. Gosto de jogador assim, viu, Mona Lisa? Que chega no clube e fala assim, ó, me dá a camisa que eu entro em campo. Eu acho que assim tem que ser, né? Atitude. Já chega com atitude, já chega mostrando que quer ser titular, e o William José tem futebol para isso. É um atacante que o São Paulo desperdiçou, que o Grêmio acabou desperdiçando, e eu acho que o Santos não vai desperdiçar não, e eu acho que é o ano do William José mostrar o seu futebol. O Santos hoje não é favorito, sem o Neymar não tem favoritismo no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que vai engrenando e belisca uma vaga na Libertadores. Agora acabou. Agora sim. Então tá certo, Zé, obrigada pela sua participação, uma boa noite para você, um bom fim de semana. Para todos nós, Mona Lisa. E a gente fica por aqui. Outras notícias de Votuporanga você confere amanhã, à 1h da tarde, no Revista da Semana. Eu e toda a equipe do TVU Jornal desejamos para você um ótimo fim de semana.